dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA, indicador considerado a inflação oficial do país, subiu 0,61% em abril. Todos os grupos tiveram alta no mês, mas o setor de saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,49% em abril e teve impacto de 0,19 ponto percentual no índice cheio, foi o maior em destaque. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,18 na janela de 12 meses. O resultado do IPCA diminuiu na sequência de um avanço de 0,71% em março. No ano, acumula alta de 2,72%. E em abril de 2022, o índice teve alta de 1,06%. Veja o resultado dos 9 grupos que compõem o IPCA. Alimentação e bebidas, 0,71%. Habitação, 0,48%. Artigos de residência, 0,17%. Vestuário, 0,79%. Transportes, 0,56%. Saúde e cuidados pessoais, 1,49%. Despesas pessoais, olha lá, 0,18%. E a educação, caiam das cadeiras agora, 0,09%. E comunicação, 0,08%. Eu quero saber dela, minha amiga Carol Curimbaba, qual o impacto desse resultado? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos os meus colegas e a quem nos acompanha aqui no Linha de Frente de hoje. Rodolfo, a gente tem que fazer uma análise também desse resultado, considerando o que eles chamam do ano que rodou, né? Os últimos 12 meses. Se a gente pegar os últimos 12 meses apresentado no mês anterior, esse aumento, na realidade, foi um pouco menor, ou seja, está tendo uma certa redução, mas mesmo assim, de qualquer forma, o mercado esperava uma redução ainda maior, né, por conta de alguns índices, como, por exemplo, até uma das pautas que a gente vai falar aqui, Rodolfo, preço do petróleo, o barril do petróleo baixou bastante aí nesses últimos meses, principalmente, então poderia impactar positivamente, né, na inflação. Carne também, carne caiu bastante, a picanha, e pode ser que a picanha apareça agora, Rodolfo. Grãos também caiu bastante, então são alguns itens aí que acabaram baixando. A expectativa do mercado era de ter realmente uma inflação um pouquinho menor, mas de qualquer forma, nos últimos 12 meses ela baixou do mês passado para agora. Então, esse é um cenário, por mais que o mercado estivesse esperando algo um pouquinho melhor, é um cenário que pelo menos dá uma certa controlada e uma certa segurada na inflação, que é esperada um pouco mais alta, Rodolfo, para este ano e para os próximos 4 anos, pela conjuntura global. A guerra ainda não acabou também, né? O que sobe muito o preço de commodities, e também pela conjuntura nacional, né? Toda a confusão que a gente anda vendo aí em Brasília e o perfil do governo um pouco mais investidor, um pouco mais gastão, que pode fazer com que a inflação suba. Tá, eu entendi. Olá. Vocês lembram de mim? Eu continuo mesmo. Mas os meus cabelos... Mas, Carol, o negócio é o seguinte. A inflação, ela teve esta puxada por conta dos medicamentos. Né? E a gente sabe que um dos grandes ases na campanha, campanha do atual presidente Lula, foi a saúde. A saúde marcou o debate no primeiro e no segundo turno. O termo genocida é usado até o momento. O Brasil desperdiçou, porque o Ministério da Saúde deste governo não conseguiu distribuir quase 30 milhões de doses da vacina da Covid. Nesse mês de maio, vão ser incinerados 31 milhões de comprimidos de anticoncepcionais, que vão vencer, e o Ministério da Saúde não conseguiu distribuir. Nós temos uma alta de medicamentos num país em que se produz muito remédio genérico. Uma vez que essa alta é puxada pelo medicamento, isso não mostra outra grande mentira de campanha de Lula, ou seja, que ele é um homem preocupado com a saúde? Exatamente. E na verdade, foi uma alta, Pavinato,
aprovada pelo governo de 5,6%. É claro que a gente tem que considerar a inflação do ano passado, né? Então, aí quando você faz um menos o outro, acaba sendo uma alta real muito menor. Mas é uma falta de esforço do governo, de fato, de trabalhar numa área tão urgente e emergente. Mas parece que isso está se tornando quase religioso, né, Pavinato? Eles fizeram promessas na campanha passada que o governo está suando por diversos motivos, principalmente pela falta de habilidade do próprio governo em negociar ali com o Congresso. Eles estão suando ali para conseguir cumprir promessas e, na verdade, muitas, né, Pavinato, que a gente já comentou aqui, muitas promessas foram jogadas para a campanha que vem. Ou seja, daqui a 4 anos, fiquem na expectativa das mesmas promessas desses últimos 4 anos. Estão suando, Paloma? Estão suando ou estão fazendo? Na verdade... Estão suando ou estão com a égua amarrada na sombra? Porque a égua amarrada na sombra não sua. Fui gentil. O governo está tentando comprar os deputados. A verdade é essa, com milhares, bilhões de emendas que eles querem aprovar de qualquer jeito. E lá não é confusão, lá é uma guerra mesmo que está acontecendo lá. Eu estou vivenciando ali momentos que eu nunca passei na minha vida. Que eu chego em Brasília, já é um ambiente pesado. É muito difícil trabalhar lá. A pressão que esse governo está fazendo para se aprovar... Imagina se você fosse a cadeira do Flávio Dino. O Flávio Dino, ele me parece uma pessoa que está completamente fora da casinha, né? Ele é um ditador. Ele quer enfiar, se o Congresso não aprovar essa lei, ele falou que vai regular de qualquer jeito. Isso é típico de ditador. Eu sei que não tem nada a ver com a pauta de agora, mas em nenhum momento eu vi ele falar em fortalecer as delegacias de crimes cibernéticos, que combate os crimes em internet. Em nenhum momento eu vi ele fazer isso. Aliás, fizemos até uma indicação essa semana para que o governo invista nessas delegacias. Agora, enquanto tem essa guerra lá em Brasília, do governo querer comprar os deputados com emendas, pressão, ameaças, e eu sofro esse tipo de ameaça porque o meu partido é da base do governo. E já falei, inclusive, para o líder do meu partido. O partido é da base do governo, mas eu não sou. Eu vou continuar sendo independente. Enquanto tem essa guerra lá, você pode ter certeza que tem alguém aqui na fila de um hospital em Taipas, aqui para quem conhece São Paulo, esperando um atendimento, esperando remédios básicos. E não tem. O povo continua sofrendo. Se nós formos ali na unidade base de Jaçanã, vai ter alguém, uma mãe esperando com um neném no colo, 5, 6 horas. Eu faço qualquer aposta para vocês. Então está muito ruim. E eu não vejo perspectiva de melhora enquanto o governo ficar com essa filosofia de querer que o Congresso aprove tudo o que ele quer. Não tem mais mensalão. Eu espero que não tenha mais. Não vai ser tão fácil assim não, Lula. Agora, não é complicado, Elaine, porque dentre essas promessas de saúde, estava que o governo ia reativar as farmácias populares, o que não requer projeto de lei, né? Basta o Ministério da Saúde se organizar em torno disso. Mas o que a gente viu é que os medicamentos estão cada vez mais impopulares por conta do preço. Não é um pouco de desídia, porque nós já estamos chegando aí, completando 4 meses e meio de governo, e a gente não viu nenhuma medida efetivamente sendo tomada. A gente já viu inauguração de placa, inauguração de letreiro, mas a medida em si a gente não viu ainda. E foram mais de 30 dias já, né, longe do Brasil. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, Pavinato, boa tarde a todos da mesa. Bom, a Carol já teceu aí um belíssimo comentário sobre os aspectos que pressionaram a inflação. Mas é bom lembrar, gente, claro, a questão do medicamento é uma pauta muito séria e deve ser considerada, porque nós estamos falando de saúde pública, mas já lá em outubro do ano passado, quando a gente ainda não tinha definido quem seria o presidente da República, tanto o mercado financeiro quanto o boletim Focus do Banco Central já tinham previsto aí uma pressão inflacionária para o início desse semestre. Então, qualquer um que fosse o governo sofreria essa pressão inflacionária, porque a gente teve aí, aqui sem demérito a nenhum dos governos, tá? A gente vem aí de um histórico de quebra de teto de gastos, né? E isso tem pressionado a inflação, a gente tem aí o problema da taxa de juros altas, então o mercado já vinha aí posicionando que nós precisaríamos, tão quanto urgente, ter aí a aprovação
do arcabouço fiscal. Né? Então, nessa questão da inflação, é bom a gente lembrar, e aí me permita, nobre deputado, é importante que o Congresso coloque logo em discussão e em pauta a aprovação do arcabouço fiscal, porque isso é de extrema relevância para a gente ter uma discussão com o Banco Central de queda de juros e ter menos pressão inflacionária. Além disso, Pavinato, se você me permite, tem um estudo, tá? Inclusive de uma grande especialista, a Daniela Campelo, que no mundo inteiro, isso não é exclusividade do Brasil, no mundo inteiro, quando você tem ali alguma perspectiva de entrada de um governo de esquerda, e isso já vinha ali nos últimos meses do ano passado, geralmente o mercado financeiro pressiona demais, né? Porque há ali uma desconfiança natural do mercado financeiro. Então, isso também colaborou para a questão da inflação. É o terceiro mandato do Lula. Sim, o mercado financeiro inteiro apoiou. De mas o mercado financeiro inteiro fez o L. Não. Inteiro. Né? Tinha a piada, quem não fez o L do mercado financeiro? O mercado financeiro hoje, a gente tem... Já frequentou a Faria Lima? Já viu as pessoas que andam de patinete? Pois é, tem isso aí, as pessoas que andam de patinete. Agora, arcabouço fiscal. Eu gosto do Shopping Guatemi. Aí a pergunta é assim, qual arcabouço fiscal? Um arcabouço que não quer que o presidente seja responsabilizado por desvios de finalidade, um arcabouço fiscal que não quer responsabilizá-lo por maus gastos, um arcabouço que é o governo que quer, porque está valendo o teto de gastos ainda. O arcabouço ele vai vir para revogar o teto. E é o governo que não quer cumprir o teto. Logo, se é o governo que não quer cumprir o teto, ele que faça, não é, Rodolfo? Exatamente. Um arcabouço que preste para ser votado. Mas não é questão do Congresso aprovar ou não. É o governo que não quer, mas ele não apresenta nada em ordem. O que ele apresenta ainda é muito malandrinho. E aí você imagina uma coisa. Esse grita-grita de abaixa a juros da Selic, abaixa a taxa da Selic. Se tivesse baixado 1% da Selic... E agora? Quanto é que estaria esse medicamento? Tinha gente morrendo aí porque não conseguiria comprar remédio. É bem pertinente falar de medicamento, Pavinato, que eu quero dedicar esse programa de hoje para minha filha Valentina, que está em casa se recuperando, depois de ter sofrido um acidente na última quarta-feira. Um beijo para você, filha. Papai te ama. Um beijo, Valentina, do tio para viver. É isso. Porque você está falando de medicação, e há 2 anos atrás, eu precisei usar uma pomada para queimadura, e ela custava R$120. A mesma pomada hoje está custando R$360. Olha o aumento significativo, cara. Olha a inflação que teve a mesma pomada de queimadura que minha filha precisa usar. O povo vai ficar... Então, você vai falar pro povo, toma Navalgina, toma Navalgina. Aí ninguém cura, você só fica melhorando a dor, né? Exatamente, de pirona, né? Novalgina, exatamente. E por falar, como é que eu coloco a questão da economia aqui, do jeito que eu entendo a economia? Porque a Carol veio aqui e falou, cara, bravamente sobre os lances teóricos da economia. O deputado tem lugar de fala não existe, né? Mas tem um lugar significativo na bancada porque é deputado Palumbo. E a nossa excelentíssima advogada aqui dispensa comentários, que frequenta o Shopping Guatemi, como diz aqui. Eu vou trazer para minha realidade de um pai que vai no supermercado da esquina lá, da quebrada, e vai comprar 1 quilo de tomate, 1 quilo de acém, alguma coisa, e vê o número subindo toda semana. Se essa semana o tomate custou R$9 1 quilo, na próxima semana vai estar custando 11. Essa é a inflação, essa é a economia que você tem que começar a pensar. Porque quem votou e fez o L, talvez não tenha essa consciência de que é tão importante a economia para o país quanto o L que você estava fazendo nas suas mãozinhas aí. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Falamos de medicação, falamos de alimentação. Eu coloquei aqui uma outra coisa que eu grifei, que eu gostaria de falar muito, é sobre transporte. Cara, quem anda de coletivo sabe o quanto isso... Cara, a gente paga por um coletivo hoje, metrô, ônibus, e nós não temos o resultado daquilo que a gente paga, porque o metrô é extremamente lotado, os ônibus são extremamente lotados e você passa 3 horas para chegar na sua casa. Então, tudo isso tem a ver com a economia.
Então, infelizmente, Pavinato, graças a Deus ao Roberto Campos, que não conseguiu baixar os juros e conseguiu segurar a economia, porque se ele cede só um pouquinho, o resultado seria pior.